Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Flander Martins e hoje eu vou falar sobre um breve conceito de física de acordo com a sequência didática utilizada no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2. Nesse vídeo, já irei fazer uma explanação dos conteúdos de física referente à semana 1 e 2, que tem como tópico reflexão luminosa e espelhos planos e esféricos, localizado na página 63. Vou começar falando sobre leis da reflexão. Considere uma superfície S perfeitamente polida, ou seja, uma reflexão especular, que separa os meios A e B. Considere também uma lanterna acesa e um único raio de luz se propagando pelo meio A atingindo a superfície S. Seja RI um raio de luz incidente, I maiúsculo o ponto de incidência desse raio, RR o raio refletido e N a normal superfície S pelo ponto de incidência I. O ângulo I que o raio incide forma com a normal é denominado ângulo de incidência, e o ângulo R que o raio refletido forma com a normal é chamado ângulo de reflexão. Temos um outro ângulo, que é o ângulo que vai desde a superfície S até a normal, que chama-se ângulo perpendicular à normal, e equivale a 90 graus. Esse fenômeno é chamado de reflexão luminosa, quando esse raio luminoso não consegue atravessar a superfície e retorna para o meio A. A partir desse conceito físico, temos duas leis. Primeira lei: o raio incidente e o raio refletido e a normal são coplanares. O que isso significa? Significa que pertencem ao mesmo plano, como as linhas do caderno, por exemplo. A segunda lei diz o seguinte: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Considere um experimento onde temos um espelho plano, um transferidor e um laser emitindo raio de luz. Então vamos ter o raio de incidência, o raio refletido, a normal e os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. Considere esse ângulo de incidência sendo 40 graus. Assim também será o ângulo de reflexão, 40 graus. Formação de imagens. Considere uma superfície sendo um espelho plano e um objeto colocado na frente desse espelho. Um observador o enxerga por meio de raios que sofrem reflexão especular. Quando uma imagem é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ela é dita virtual. Suponha que o objeto tenha uma altura de 1,30 m e esteja a uma distância de 1 metro em relação ao espelho plano. Assim, a sua imagem também terá 1,30 m e estará a uma distância de 1 metro em relação ao espelho. Note que o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho, isto é, se encontra à mesma distância dele. Anote essas informações e vamos para uma aplicação. Exemplo no dia a dia. Por que palavras impressas na parte da frente de determinados veículos estão escritas ao contrário? Como mostra a figura a seguir. Resposta: como o espelho plano toca a direita pela esquerda e vice-versa, pelo retrovisor o motorista do veículo da frente lê corretamente a palavra escrita no veículo, como escolar, polícia, bombeiro ou ambulância. Logo, suponha essa superfície S em azul como sendo o retrovisor do veículo da frente. Assim, o motorista lê a palavra ambulância corretamente. Associação de dois espelhos planos. Quando a luz refletida por um espelho plano atinge a superfície refletora de outro espelho próximo, dizemos que eles formam uma associação de espelhos, dando origem a várias imagens de um mesmo objeto. Em alguns casos é possível calcular o número n de imagens formadas em uma associação de dois espelhos planos que formam entre si ângulos alfa pela seguinte expressão matemática: n é igual a 360 sobre alfa menos 1. Vamos agora observar a figura
e a expressão matemática para descobrir qual a minha incógnita. Então, nesta figura, nós temos um objeto, a zebra, em frente a dois espelhos planos. Então, tem a formação de uma imagem, duas imagens, três imagens por meio desses dois espelhos planos. Logo, substituindo esse valor na minha expressão matemática, eu tenho que 3 é igual a 360 sobre alfa, que é o meu ângulo, menos 1. Nessa expressão matemática, eu vou pegar esse menos 1 e passar à esquerda da igualdade. Então, somará 3 mais 1, que equivale a 4. Agora, eu vou isolar o meu ângulo alfa dessa forma. E resolver essa expressão matemática. 360 graus sobre 4 equivale a um ângulo de 90 graus. Nota-se que, por meio dessa expressão matemática, achamos um valor de 90 graus. Então, quando temos essa associação de espelhos, ela dá uma origem a três imagens de um mesmo objeto. Essa expressão matemática é válida nos casos que 360 graus sobre o ângulo alfa é um número impar. O objeto pode ficar em qualquer posição entre os dois espelhos. Quando 360 graus sobre o ângulo alfa é um número par, o objeto está no plano bissetor de alfa, ou seja, um ângulo que forma 45 graus entre os planos vertical e horizontal. A expressão é válida para valores de alfa que sejam múltiplos inteiros de 360. Caso contrário, o número de imagens dado pela expressão não é inteiro. Para alfa igual a 120 graus, a expressão não é válida. O valor máximo de alfa é 180 graus. Quando alfa tende a zero, temos o efeito dos espelhos paralelos que produzem, em teoria, infinitas imagens. Na verdade, como a cada reflexão o sistema absorve parte da radiação luminosa incidente, depois de algumas reflexões as imagens tendem a se extinguir. No caso em que os espelhos planos são paralelos entre si, tem-se uma infinidade de imagens, pois cada imagem para um espelho faz o papel de um novo objeto para o outro espelho, e assim sucessivamente. Espelhos esféricos. Denomina-se espelho esférico toda a superfície refletora com a forma de uma calota esférica. Se a face interna da calota refletora, o espelho esférico é dito côncavo. Em um espelho esférico côncavo, temos o eixo principal, que é uma reta que intercepta o espelho exatamente em seu centro geométrico, formando com a superfície do espelho um ângulo de 90 graus. Como principais elementos temos o centro de curvatura, que representa o centro da esfera onde foi retirada a calota. Temos o foco, por exemplo, quando o espelho côncavo é disposto contra o Sol, de tal forma que os raios solares incidem paralelamente ao eixo principal, nota-se uma pequena mancha luminosa à frente desse espelho. Isso ocorre porque os raios luminosos, que incidem paralelos ao eixo principal, são refletidos em direção a um ponto chamado foco. O nome foco deriva do latim focus, que significa fogo. Se uma folha de papel for colocada nesta mancha luminosa, poderá pegar fogo. Temos o vértice, que é o ponto de interseção entre o eixo principal e o espelho. A distância focal, que é a distância entre o foco e o espelho. A distância focal lê a metade do raio, ou seja, F é igual a R sobre 2. E por falar em raio do espelho, que é a distância entre o centro de curvatura e o espelho. Esse tipo de espelho pode ser utilizado na construção de telescópios, por exemplo, por formar, em determinadas condições, imagens reais. Se a face externa da calota é refletora, o espelho esférico é dito convexo. Em um espelho esférico convexo, temos o eixo principal, assim também como os principais elementos, o centro de curvatura, o foco, o vértice, a distância focal e o raio do espelho. Os espelhos esféricos convexos são encontrados em retrovisores externos de automóveis,
assim como em ambientes como lojas, corredores de supermercados e saída de estacionamentos. Em comparação com os espelhos planos e côncavos, esse tipo de espelho tem a capacidade de produzir o maior campo visual. Raios notáveis são raios luminosos especiais cuja reflexão devemos conhecer para que possamos determinar graficamente as imagens produzidas pelos espelhos esféricos. Considerando um espelho côncavo, se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, o raio refletido passa pelo foco. Observa-se que no espelho esférico convexo, o que passa pelo foco é o prolongamento do raio refletido conforme determinado graficamente na imagem à direita. Se um raio de luz incidir no vértice do espelho, o raio refletido é simétrico em relação ao eixo principal, tanto para o espelho esférico côncavo quanto para o espelho esférico convexo. E por fim, se um raio incidir pelo centro de curvatura, o raio é refletido sobre si mesmo. Observa-se que no espelho esférico convexo, o que passa pelo centro de curvatura é o prolongamento do raio refletido conforme determinado graficamente na imagem à direita. Construção geométrica das imagens. As imagens fornecidas por um espelho esférico podem ser obtidas utilizando 2 dos 3 raios notáveis. Formação de imagens a partir da posição do objeto. Então, o objeto extenso à esquerda do ponto C. O ponto C refere-se ao centro de curvatura. Então, quando 2 raios refletidos convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Nesse caso, a característica da imagem é real, menor e invertida. A imagem de natureza real é uma imagem formada por raios de luz que convergem na localização da imagem, ou seja, não é formada por prolongamentos. Vamos para outra formação de imagem, cuja posição do objeto extenso está sobre C, que é o centro de curvatura. Então, também estamos estudando um espelho esférico côncavo, e quando 2 raios refletidos convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Nesse caso, a característica da imagem é natureza real, seu tamanho é igual e a imagem é invertida. Quando a posição do objeto extenso entre o centro de curvatura e o foco, quando os 2 raios refletidos convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Nesse caso, a característica da imagem, a sua natureza é real, o seu tamanho é maior e a imagem é invertida. Já se a posição do objeto extenso estiver sobre F, vamos observar que a imagem é denominada imprópria, pois os raios refletidos são paralelos. Quando o objeto extenso estiver entre o foco e o vértice, a imagem será formada atrás do espelho pelos prolongamentos dos raios refletidos. Assim, a sua característica será de natureza virtual, tamanho maior e a imagem será direta. Agora vou determinar graficamente a imagem produzida em um espelho esférico convexo. O objeto extenso é localizado na frente do espelho. A imagem será formada atrás do espelho pelos prolongamentos dos raios refletidos. Assim, a sua característica será de natureza virtual, o tamanho menor e a imagem direta. Próximo tópico: aumento linear transversal. A definição do aumento linear transversal é a razão entre as alturas da imagem e do objeto. Na figura a seguir é possível identificar a relação por semelhança de triângulos da seguinte forma. Observe num espelho esférico côncavo com os principais elementos como o centro de curvatura, o foco e o vértice, um objeto que está sendo indicado pela letra O e está colocado à esquerda do centro de curvatura e tem como início indicado pela letra B e a extremidade final pela letra A. Como já sabemos, quando 2 raios refletidos convergem, ou seja,
quando se encontram, formam a imagem. A imagem formada é de natureza real, tamanho menor e é uma imagem invertida. A imagem está indicada pela letra I, o seu início pela letra B' e a extremidade final pela letra A'. P representa a distância do objeto ao espelho e P' representa a distância da imagem ao espelho. Você consegue enxergar dois triângulos? Um desde o objeto até o espelho, no vértice, e o outro desde a imagem até o espelho, também no vértice. Vou deixar indicado aqui, desde o objeto em relação ao vértice, temos um triângulo, e desde a imagem até o vértice, um outro triângulo. Por meio dessa representação gráfica, podemos fazer a seguinte relação. Triângulo relacionado ao objeto, extremidade final A, vértice e início do objeto B. Agora, a relação do outro triângulo relacionado à imagem, A', vértice, B'. Assim, temos a razão entre as alturas da imagem e objeto, representado pelas letras A', B' sobre AB, que é igual B'V sobre BV. Isto implica em menos I, que em relação a B' é minha imagem. Esse negativo indica que a imagem é invertida, sobre O, que indica, no caso, o objeto, que é igual a P', que é a distância desde a imagem até o vértice, sobre P, que indica, nesse caso, desde a distância do objeto até o espelho, o vértice do espelho. Por fim, a expressão matemática geral do aumento linear transversal é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Analisando a expressão, podemos tirar as seguintes conclusões. Para o aumento linear transversal maior que zero, imagem e objeto têm o mesmo sinal. P e P' têm sinais opostos, imagem direta. Para o aumento linear transversal menor que zero, imagem e objeto têm sinais contrários, P e P' têm mesmo sinal, imagem invertida. Equação de Gauss é a equação que relaciona a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem conjugada ao espelho e a distância focal. Considere o espelho côncavo da figura que determina a imagem A'B' do objeto AB. Por semelhança de triângulo, temos o triângulo A vértice B é proporcional ao triângulo A' vértice B'. Assim, A'B' sobre AB é igual a B'C sobre BC. Isto implica que 2 vezes o foco menos P' sobre P menos 2 vezes o foco. Essa é a nossa primeira equação. Agora vamos fazer uma relação com a segunda. Então, triângulo FB' A' é proporcional ao triângulo FVD. Assim, A'B' sobre AB é igual a B'F sobre FV. Isso implica em P' menos F sobre F. Essa é a minha segunda equação. Igualando a primeira equação e a segunda equação, temos a expressão matemática geral da lei de Gauss é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Além das equações acima, temos que conhecer uma convenção de sinais. Logo, considere sempre o objeto P maior do que zero. P sempre será positivo. Assim, temos espelho esférico côncavo, a distância focal sempre será positiva, e para o espelho esférico convexo, a distância focal sempre será negativa. Para ser formada uma imagem real, P' tem que ser positivo. Já para ser formada uma imagem virtual, P' tem que ser negativo. Para a imagem direta, I tem que ser maior do que zero. E para a imagem invertida, tem que considerar I sendo negativo, menor do que zero. Exemplo:
Um objeto de 10 cm de altura é colocado a uma distância x de um espelho esférico. A imagem formada virtual tem altura de 2,5 cm e está localizada a 30 cm do espelho. Letra A. Qual espelho esférico o enunciado sugere? Observe que o enunciado menciona que a imagem formada é virtual e sua altura é menor que o objeto, logo o espelho é convexo. Assim, a imagem é direta e virtual, pois foi formada atrás do espelho pelos prolongamentos dos raios refletidos. Letra B. Qual a distância x? Utilizando a expressão matemática do aumento linear transversal, temos imagem sobre objeto menos p' sobre p. Substituindo os valores que temos conhecimento e isolando p, vamos achar o valor de 120 centímetros. Só que esse p, ele também é considerado essa distância que nós estamos procurando. Logo, x é igual a 120 centímetros. Letra C. Qual a distância focal do espelho? Utilizando a equação de Gauss, temos 1 sobre distância focal, que é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Fazendo a substituição pelos valores que nós já temos conhecimento e realizando a operação matemática, vamos encontrar o valor de menos 40 centímetros. Nesse momento, eu informo as referências bibliográficas que foram o Plano de Estudo Tutorado do 2º ano do Ensino Médio, volume 2, e mais 4 livros de Física do Ensino Médio. Nesse momento, eu expresso meu muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E se gostou, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!